A graça e a paz do Senhor, tudo bom, meus queridos e amados irmãos? Você aí do Facebook, você do Instagram, que está sempre nos acompanhando, né? Estamos aí de volta. Eu sou o pastor Lamisvaldo Júnior, como vocês todos me conhecem, sempre com aquelas mensagens de reflexão, trazendo para você o melhor da parte de Deus, né? E hoje eu estou aqui num cenário muito bonito, sabe? Eu estou aqui no povoado de São Domingos, onde reside a minha sogra, e eu vim aqui num ponto do povoado, como vocês podem ver aí atrás de mim, ó, que é um ponto muito bonito daqui, onde eu gosto de vir fazer as minhas reflexões, gosto de vir orar. É um lugarzinho um pouco isolado do povoado, que é muito legal da gente vir poder apreciar um pouquinho a natureza, né? E também refletir um pouco nas coisas que Deus ele tem para lembrar das promessas do Senhor, né? Lembrar da maravilhosa graça de Deus para com as nossas vidas. Então é muito bom, né? Então espero que vocês estejam gostando do cenário aí, né? E vamos trazer algo especial para você. Eu estava aqui pensando, estava fazendo uma meditação agora há pouco, e aí eu lembrei de algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, sabe? É uma história muito bacana que eu gostaria assim de compartilhar com cada um de vocês. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo de número 20, se não me falha a memória, ele quando está retornando para Jerusalém, ele declara para todo mundo, né? Quando as pessoas, né, perguntam para ele se por um acaso ele está preocupado com a volta dele a Jerusalém, afinal de contas ele estava sendo perseguido ali. E ele disse: olha, eu não tenho nada na minha vida por preciosa a não ser cumprir o chamado de Cristo para a minha vida, né? Se eu tiver que arriscar minha pele, eu vou arriscar minha pele. Se eu tiver que voltar, eu volto, senão eu vou reinar com Cristo, né? É assim que eu dirijo, que eu conduzo a minha vida. E assim Paulo fez. E aí, meditando nessa palavra, o quanto Paulo ele gostava de fazer a obra do Senhor. E aí a gente vai lembrar, né? A gente quando vê o esforço de Paulo para defender o Evangelho de Cristo, para fazer o Evangelho de Cristo ir por entre as nações, a gente lembra o que era Paulo na época de Saulo, né? Na época onde ele era um perseguidor da igreja do Senhor, porque Paulo se converteu ao caminho de Damasco, todo mundo sabe a história, aonde ele estava indo para aquela cidade para poder combater os cristãos, para poder perseguir aqueles que estavam defendendo o nome de Jesus. E aí ele teve aquela conversão linda, que todos nós conhecemos a história, e ele depois se tornou, depois de Jesus Cristo, o maior missionário que essa terra já viu, após Jesus Cristo, evidentemente, né? Em termos de pessoas comuns, ele foi o maior missionário que já houve na terra, sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha opinião, se trata do apóstolo Paulo. E a gente lembrando desse fato, e aí muitas pessoas eles falam assim, né? Que Paulo ele deixou de defender a lei para defender a Cristo. Por quê? Porque se os irmãos não sabem, quando Paulo ele perseguia os cristãos, ele tinha um fundamento. Ele perseguia porque na cabeça dele ele estava defendendo as leis de Deus. Na época, as leis de Moisés. Os cristãos eles eram perseguidos, os seguidores de Jesus eles eram perseguidos porque eles estavam, na opinião dos fariseus, indo de contra a palavra de Deus, né? Indo de contra as leis de Moisés. E por isso eles eram perseguidos. E Paulo, depois que ele ali estudou a respeito das leis ali com Gamaliel, então ele entendeu que ele tinha que defender as leis de Moisés, as leis que Deus tinha deixado para Moisés. E por isso começou também a perseguir os cristãos. Quando ele teve um encontro com Jesus, que ele caiu lá do cavalo e teve um encontro com Jesus Cristo e declarou que iria defender o nome de Cristo por todas as nações a partir daquele momento, muitas pessoas elas começam a colocar que Paulo parou de defender a lei para começar a defender Cristo. E na verdade, a colocação correta não é essa. Porque Paulo, ele defendia a palavra de Deus, né? Ele defendia as leis de Deus quando perseguia os cristãos, quando perseguia os seguidores de Jesus.
Quando Paulo ele teve um encontro com Cristo, ele continuou defendendo as leis. Ele continuou defendendo aquilo que a Bíblia determinava como pecado, como não pecado, porque muita gente costuma dizer até que as coisas elas eram mais pesadas na época da lei, que as coisas eram mais rigorosas da parte de Deus para com seu povo na época da lei. E na verdade isso não corresponde com a realidade. Porque se você for parar para analisar, Jesus Cristo ele nunca foi de contra a lei. Inclusive ele disse, né, eu não vim para modificar a lei, mas eu vim para aperfeiçoá-la. É esse o meu objetivo, é para cumprir a lei, né, para cumprir a lei de Deus, para cumprir a lei do meu Pai. Tanto que se você for analisar lá a partir do capítulo 6 do livro de Mateus, se você for parar para analisar, Jesus ele deixou a lei um pouco mais rígida. Quando ele diz, olha, antes vocês ouviam que era olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém fizer mal a você, você tem que retribuir com o mesmo mal. Mas porém hoje eu digo que vocês têm que amar uns aos outros como se fosse você mesmo. Vocês ouviram que antigamente se o homem adulterasse, ele estava cometendo pecado. Porém, hoje eu digo que se você sequer pensar em outra mulher que não seja sua, você já está cometendo pecado. Então, se você for parar para analisar, a coisa ficou mais rigorosa após Jesus Cristo. Se você for analisar friamente aquilo que Deus ele determinou através de Jesus Cristo para como seria o segmento cristão, a coisa ficou um pouco mais rigorosa. Para pensar nisso que você vai ver que eu tenho toda a razão. Ou seja, Paulo continuou defendendo a mesma lei. O que era pecado no Velho Testamento continua sendo pecado até hoje. Tá? As leis de Deus elas não modificaram. Muitas pessoas tentam modificar através dos tempos aquilo que era pecado ou não, aquilo que antigamente era pecado, hoje já não é bem assim. Só que o que era pecado antes continua sendo pecado até hoje. A diferença é que tem muitas pessoas que confundem doutrina bíblica com costumes ministeriais ou costumes culturais de povos. Que aí depois, num vídeo mais detalhado sobre essa questão de costume, eu vou trazer para vocês falando a respeito disso. Mas muitas pessoas confundem essa questão da doutrina bíblica com costumes locais. Mas no que diz respeito à doutrina bíblica, o que de fato é pecado ou não, o que era no Velho Testamento continua sendo pecado até hoje. Qual era a grande... Então Paulo continuou defendendo a mesma lei. Paulo continuou defendendo a mesma lei de Cristo. Agora, qual era a grande diferença então? O que se deu a diferença na vida de Paulo após o encontro com Jesus? Porque antigamente, na época da lei, quando uma pessoa ela cometia um pecado, quando ela descumpria as leis, ela era morta, ela tinha que ser morta imediatamente. Ou ela era morta pelo próprio Deus, ou então ela era morta por aqueles que cuidavam das leis de Deus, né? Eles mandavam executar. Assim era a regra anteriormente. E quando Cristo, a época da graça que veio através depois da vinda de Cristo e do sacrifício de Jesus na cruz, fez com que a coisa se transformasse. Não que a lei modificasse. O que é pecado continua sendo pecado, as pessoas continuam se afastando de Deus, continuam morrendo para Deus quando pecam, certo? Só que a graça constitui em quê? Em você trazer as pessoas de volta para o convívio de Cristo e não acabar com a vida delas como acontecia na época da lei. Na época da lei, se uma pessoa descumprisse, ela tinha que ser morta. E na época da graça, quando alguém foge da lei de Cristo, quando alguém foge das leis de Deus, o que nós precisamos fazer é tentar resgatar essas vidas que se perderam por algum motivo, por não conhecer as Escrituras, ou então que por conta de algum motivo, de alguma situação, acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. E ao invés de você tentar destruir aqueles que se afastam da palavra de Deus, a nossa missão é tentar trazer essas pessoas de volta. Essa é a nossa missão como cristão. A missão de Paulo constituiu em continuar defendendo as leis do Senhor. Só que, porém, ao invés dele, primeiro que ele entendeu, aí você vai falar a respeito da perseguição contra os cristãos. Porque ele tinha Jesus Cristo como inimigo da lei. Primeiro que ele entendeu que Jesus não era um inimigo da lei, mas sim Jesus era o fundamento da lei, ou a finalidade da lei, ou seja, a razão da lei, né? Porque Jesus, tem um texto que agora, me desculpem, mas eu não me recordo exatamente onde está escrito, se não me engano é no livro de 1 Coríntios, é uma coisa assim, que está escrito que o fim da lei é Cristo.
né? E muita gente coloca que a lei terminou em Cristo, e na verdade não é bem assim. Se você for pegar no original grego, está escrito que a finalidade da lei é Cristo, ou seja, a razão de existir a lei era para que a coisa chegasse em Jesus Cristo. Jesus é a razão da lei, entendeu? Para que as coisas chegassem, as pessoas chegassem até Jesus Cristo. Então, quando Paulo entendeu que a razão da lei era Cristo, então ele começou a perceber que Jesus Cristo não era um revolucionário, que Jesus não era um perturbador de Israel. Jesus era simplesmente alguém que estava defendendo as leis da mesma forma que ele, porém com uma grande diferença, que agora as pessoas elas não deveriam ser destruídas, mas deveriam sim ser restauradas quando algum erro acontecesse. Então, a grande diferença de Paulo, quando ele, antes da conversão, antes de se encontrar com Cristo, para Paulo, depois do encontro com Cristo, é que antigamente Paulo defendia a lei matando. E dessa vez, Paulo, quando ele teve encontro com Cristo, ele começou a defender as leis de Cristo, mas procurando restaurar a vida de pessoas. E é isso que eu e você temos que fazer. Ou, aliás, você e eu, né? Porque as pessoas têm que vir primeiro na conjugação verbal, né? Então, quer dizer, é isso que eu e você temos que fazer. Não é isso? Na verdade, nós temos que procurar resgatar pessoas. Muitas pessoas estão aí errando dia após dia, mas o nosso trabalho não é terminar de matar, não é sepultar pessoas porque infligiram no erro, seja lá o pecado que foi, irmão. Se o teu irmão caiu, você não tem que terminar de matá-lo, mas você tem que procurar trazer ele de volta. Ele descumpriu, claro, mas ele tem que ser trazido de volta. E é nessa reflexão que você tem que pensar. Os irmãos estão cometendo muitos erros, estão se desviando dos caminhos do Senhor e muitas vezes porque não encontra alguém que consiga lhe estender a mão para restaurar a sua vida, para conseguir trazer de volta ao encontro com Cristo. Muitas vezes é isso que está precisando, ao invés de alguém para julgar, alguém para tentar matar, alguém para tentar destruir, mas alguém que venha puxar pela mão e diga: meu amigo, o caminho é esse. Se a pessoa depois não quiser seguir, é problema da pessoa. Mas a nossa missão como servo do Senhor é mostrar para as pessoas que elas têm que voltar para Cristo, que o fundamento é errou, mas a porta ainda está aberta. Enquanto ela estiver aberta, nós temos que lutar pela restauração de pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração e eu te peço que ajude o nosso ministério, né? Divulgue aí esses vídeos, compartilhe, envie para os seus contatos, para os seus amigos, enfim, faça a obra do Senhor acontecer e essa palavra chegar ao máximo de pessoas que estiverem precisando ouvir essa palavra, e você vai estar nos ajudando no nosso ministério, tá? Eu digo para você que já eu estou tentando resolver algumas coisas, porque eu estou tentando botar o canal do YouTube no ar, onde nós vamos ter outras reflexões, mas nos ajude aí compartilhando essas mensagens e com certeza Deus vai abençoar a sua vida, tá bom?